Ok? Ok. Muito boa tarde. Hoje estamos aqui com o deputado Luiz Fernando Mainardi, uma referência aqui no Rio Grande do Sul. Ele que é lá de Bagé, vereador em Bagé, lá nos anos 80, foi deputado federal, prefeito 2 vezes de Bagé, atualmente deputado estadual, membro aí das comissões de Finanças, Constituição e Justiça, comissão do Mercosul, e, sem dúvida, uma referência para mim quando se fala no Partido dos Trabalhadores em alguém que tem condição de debater desenvolvimento. A pauta de desenvolvimento ela é uma pauta que é própria do Partido dos Trabalhadores, na medida em que ela prioriza a produção e não especulação. Então, eu quero te saudar aí, Mainardi. Em primeiro lugar, dando boa tarde para a nossa rede aqui e te pedindo um pouco para falar sobre como é que é ser petista e defender a produção. Muita gente quer desconectar, né? Dizer que petista é contra empresário, que é contra desenvolvimento, e quando é justamente o contrário. O teu trabalho tem sido nessa linha e eu gostaria que tu falasse um pouco disso. Boa tarde, Ricardo. Prazer estar contigo nesta tarde e noite de quinta-feira. Difícil, tempos difíceis que estamos vivendo. Seja pela pandemia, seja pelo caos que se estabeleceu no Brasil com o governo de Jair Bolsonaro. Vivemos, portanto, uma crise em 3 dimensões, ou 3 crises. Uma crise na saúde, uma crise sanitária, uma crise na economia, que vai se agudizar, e uma crise na política, porque somos governados hoje, infelizmente, por uma pessoa absolutamente inconsequente, irresponsável, incompetente, e que reúne na sua volta, né, pessoas muito desqualificadas e com fortes traços fascistas, como ele também é. Essa tua pergunta é uma pergunta interessante. Tu sabe que eu acho que é nós que somos os defensores da produção e da economia e do desenvolvimento. Os liberais estão absolutamente subjugados ao interesse do capital. E hoje se fala no mercado. Mas o mercado não aceita o mercado. O que é o mercado? O mercado são todos os interesses daqueles que apostam na bolsa, na especulação e, fundamentalmente, que ganham muito dinheiro com o empréstimo de dinheiro, com a exploração do dinheiro, com a remuneração sem trabalho, com a agiotagem. E é disso que nós estamos falando. Então, eu quero te dizer o seguinte. Eu acho que nós temos experiência, governamos e acho que poderíamos ter feito muito mais. Aprendemos quando fomos governo, porque todo mundo ganhou no governo do presidente Lula. Todo mundo. Os de baixo da pirâmide social, por exemplo, os que não comiam passaram a comer, que não tinham uma rendinha tiveram renda família, tiveram salário família, né? Os que ganhavam o salário mínimo comprou 77% a mais. Esse foi o aumento real do salário mínimo. Houve uma migração de 40 milhões de pessoas, 30 que saíram da miséria e 40 que ingressaram na classe média, do tamanho da Argentina, na classe média. Mas todo mundo ganhou. E se tu chegar no topo, o sistema financeiro, se os de baixo ganharam 70 e poucos, 80%, lá no topo tiveram ganhos de 10%. Todo mundo ganhou. Eu acho que esse país é tão injusto, e ele é o 9º país mais injusto do mundo, dentre os 196 países. Mais desigual. E isso se aprofunda cada vez mais. É tanto que, se tu for ver na revista Forbes, os bilionários brasileiros, eles crescem em número e crescem em volume de dinheiro. Enquanto a sociedade perde. Enquanto nós temos uma classe média empobrecida. Então, o Brasil hoje trabalha para o setor especulativo. Eu vejo tanto empresário com o discurso do Guedes. O Guedes é o representante dos bancos, do sistema financeiro, em que ele diz claramente, como ele disse naquela fatídica reunião, que os pequenos não têm que dar bola, porque tem que dar para quem
para quem dá lucro, que são os grandes. Ou seja, eles não consideram as pequenas e médias empresas. E te digo isso lamentando, porque eu conheço muitos empresários que labutam, que trabalham, que não é fácil pagar as contas no final do mês, pagar ICMS, pagar a luz, pagar os funcionários. Daqui a pouco tem problema com o funcionário, tem que indenizar, essas coisas. A gente sabe. E eles falam que o problema deles são os funcionários, que são os funcionários públicos, que ganham demais. Só que ele esquece ele não consegue perceber que quem explora ele não são os funcionários. Quem explora e tira os ganhos dele, que ele não consegue ter nesses tempos bicudos que nós estamos vivendo, é o sistema financeiro. Ou porque ele paga muito imposto e esse imposto é carreado para o sistema financeiro, 1/3 das despesas do orçamento nacional é para pagar os juros da dívida. E quem é o dono daquele dinheiro que emprestou para o governo? O sistema financeiro. Então, ou ele é explorado pelos bancos diretamente, porque se ele for ficar no cheque especial, se ele for buscar um empréstimo e assim por diante. Então, o sistema financeiro é que ganha. Nós achamos que tem que ter uma profunda reforma tributária para onerar os de cima da pirâmide social e aliviar os de baixo. Nós defendemos as atividades produtivas e o consumo. Nós achamos que o povo tem que ganhar mais, porque se ganhar mais vai comprar mais. O comércio só se sustenta. Tu pega em Santa Maria. Né? Qual é a principal atividade econômica de Santa Maria? É o comércio e serviço. E quem é que faz o comércio e serviço de Santa Maria? Quem? O povo consumidor. São os servidores públicos, são os trabalhadores assalariados. É o povão, como se diz. É esse que movimenta. Então, eu acho que quando se pensa num programa de desenvolvimento econômico para uma cidade, primeiro não se pode pensar estritamente na cidade, nós temos que pensar regional. Se tu pega o caso de Santa Maria, é típico de uma cidade que é polo regional. O fortalecimento da Universidade Federal de Santa Maria é o fortalecimento do desenvolvimento de Santa Maria. Só não percebe isso um idiota, né? Com uma idiotia tamanho do seu líder, que é aquele imbecil que agrediu Santa Maria, agrediu os servidores da Universidade de Santa Maria, que eu nem sei o nome daquele velho. É o velho da van, nem sei o nome. Né? Que aquele é o tipo do cidadão... ele tinha 6 lojas no começo do governo do presidente Lula. Quando Lula saiu, ele tinha 104. Como é que ele expandiu? Sabe por quê? Porque ele vende produtos baratos, 70% inclusive oriundos da China, e o povo teve condições de comprar. Aumentou o poder de compra da população, onde que tinha uma loja daquelas, as pessoas iam lá e iam comprar. Quer dizer, por isso que ele expandiu enormemente o seu negócio. Não foi porque alguém lhe deu. Não, as pessoas passaram a comprar, né, aquelas quinquilharias, me desculpe, mas muito. E tem coisas boas lá dentro também, enfim. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, ó, o desenvolvimento, ele passa por uma visão de desenvolvimento local, e aí tudo aquilo que agrega, né, para a atividade econômica, a ampliação da universidade, a melhoria salarial do exército, dos militares, isso impacta na economia de Santa Maria. Santa Maria tem um forte componente do serviço público, federal, estadual e municipal. Tratar bem os servidores públicos em Santa Maria é dinamizar a sua economia. Pensar as atividades econômicas de Santa Maria e o seu desenvolvimento é pensar regionalmente, porque é um polo regional. Não tem como nós desassociar isso tudo de um trabalho de desenvolvimento que o governo do Estado induz ou não ao crescimento da nossa economia. Este governo atual, por exemplo, não fez absolutamente nada durante esses 2 anos e meio aliás, não, 1 ano e meio, né? 1 ano e meio de governo. Nada. É tanto que o secretário de Desenvolvimento Econômico ele nomeou 90 e poucos dias depois de ter assumido. Aí ficou lá brincando de arminha, fazendo uns projetinhos bobo, né? E que é um negócio impressionante. Aí voltou para a Assembleia, sem ter feito nada. Aí deixaram o interino, que até um cara bom, viu? Gostei dele, eu conheci, muito bem intencionado, bom,
mas não teve apoio do governo. Ficou um tempo, saiu. E agora assumiu outro. Ou seja, agora não, depois, um ano e meio praticamente sem secretário de Desenvolvimento Econômico, Cooperação Internacional. Nós tivemos no governo Tarso Mauro Quinigini, que foi presidente da Federação, que tu integraste lá como vice-presidente durante um período. Mauro Quinigini que implantou uma política industrial no Estado. Ele criou a Sala do Investidor. Ele criou um programa de fortalecimento das nossas cooperativas que permitiu que as cooperativas, especialmente as do agronegócio, as cooperativas, né, de leite, de carnes, né, pudessem... Eu acho que elas aumentaram a sua atividade, a sua produção em torno de 50% pelos estímulos concedidos pelo governo. E a cooperativa não é um dono, a cooperativa são milhares associados que fazem. Então, nós tivemos política de crescimento econômico. Então, se o Estado não estiver voltado, né, se não tiver políticas que induzam o crescimento, nós vamos sentir dificuldades, por mais promissores que sejam, né, as nossas iniciativas, nós vamos ter problema. E por último, quando se tem um governo como esse, que considera claramente que para ele desenvolvimento passa pelo fortalecimento dos grandes grupos econômicos, e está aí a política do Guedes, é uma política absolutamente desastrosa para os nossos pequenos e médio empreendedores, que é o que tem em Santa Maria, o que tem em Bagé. Nós não temos, no máximo nós podemos ter essas lojas que integram as grandes redes, né? Que é um negócio apartado, que ao longo do tempo foi se constituindo num grande negócio e que vai matando as nossas empresas locais. E, por último, eu quero te dizer que as políticas também tributárias, elas são importantes para o fortalecimento da economia. Veja que a reforma tributária que o Leite vai mandar para a Assembleia, mas já enunciou alguns componentes, né, desta reforma, um desses componentes, um deles, é baixar as alíquotas de isenção, o valor de isenção. Presta bem atenção, muitos dos teus apoiadores aí, certamente, que eu sei que tu tem apoio no meio dos comerciantes, dos empreendedores locais. Quem está no Simples Nacional, hoje está isento até 380 mil, o Leite propôs 360 mil, o Leite propôs reduzir para 180. Isenção agora será para quem vende durante o ano apenas 180 mil, antes era 360. E as alíquotas, a partir deste valor, passam a ser majoradas também, certo? Então, ele vai cobrar mais ICMS das micro e pequenas empresas que estão no Simples Nacional. Estou dando apenas um exemplo. Isso enfraquece a atividade econômica, tira dinheiro e tira, digamos assim, capacidade, né, de operar o seu negócio, ou mesmo de expandir o seu negócio. Desestimula, portanto, a atividade econômica. Então, eu fiz considerações gerais, mas agora cada cidade é uma realidade. Aí em Santa Maria, certamente vocês, né, vão saber se porventura o Luciano, né, que é o nosso pré-candidato, se consolidar sua candidatura, e se nos derem esta oportunidade novamente, nós poderemos experimentar com um mandato teu, que eu sei que vai ser um mandato também, se isso acontecer, se tivermos a felicidade disso acontecer, de estar voltado para esse tema. E aí eu penso o seguinte, que não é a capacidade extraordinária, né, genial de um gestor que vai resolver. É a capacidade de construção conjunta de alternativas de desenvolvimento, que passe pelo fortalecimento das vocações, e vocação também tu pode induzi-las, né? Então, são as vocações, o que tu pode, são as atividades induzidas que tu pode fazer, que tu pode atrair, dependendo da circunstância, né? Tu tens obrigação nos tempos em que nós temos 1/4 da população sem renda, sem salário,
sem atividade nenhuma, e nesse período de pandemia que não é para sair para a rua, então as pessoas estão enfrentando mais ainda dificuldades. E Santa Maria, nesta área que eu vou falar, tem muita tradição, que é a economia solidária. Vocês têm tradição. Então tem que fortalecer a política econômica dos pequenininhos, para que se unam, para que se fortaleçam, e nós tenhamos uma política de substituição daquilo que se pode chamar de importações, que a gente compre de outros lugares, pela produção local, a partir do estímulo do governo municipal à economia solidária. É um tema realmente bastante interessante. Eu gosto. E não me sinto assim, eu tenho uma pequena empresa, eu tenho uma área que produz oliveiras e já estou produzindo meu azeitezinho. Olha aqui, ó. Tá? Só não vou mostrar muito aqui para não... Certo? Um azeite de oliva. Sou do PT, tenho convicções e não há nenhum problema, digamos assim, de fazer um debate com essas pessoas que caíram no canto, né, do liberalismo, do neoliberalismo, apoiam aqueles que estão explorando. É isso que nós temos que mostrar para eles. Que os aliados deles não são esses lá de cima. Os aliados dele é o povo, que vai nas lojas, que vai no comércio deles comprar. É isso que eles têm que compreender. E os servidores públicos, que muitos não gostam, são, talvez, em alguns lugares, e o caso de Santa Maria, provavelmente muitas das lojas são os seus principais parceiros. Sabe, Mainardi, que quem faz a roda girar da economia é o braço do trabalhador e da trabalhadora, mas muitas vezes parece que vem uma mão do mercado e o pessoal fala muito de mercado. Sabe que a gente tem algumas excrescências aí no sistema tributário brasileiro. Esse negócio de não taxar grande fortuna, o pessoal sempre pensa que vai taxar aquela poupança do final da vida, que o cara fez uma economia ao longo da vida, tem um dinheirinho ali para alguma coisa e pensa que essa é a grande fortuna. Mas quando a gente bota em valores, vamos botar um valor assim, né? Cara, supostamente, o Mainardi ganhou 100 milhões na Mega Sena. Se ele investir tudo em automóvel, ele vai pagar IPVA. Se ele investir tudo em imóvel, ele vai pagar ou ITR ou ele vai pagar o IPTU. Agora, no final das contas, se ele ficar brincando no mercado financeiro, apostando, ele só vai pagar tributação se ele ganhar, ou se ele ganhar, ele vai ganhar imposto de renda. O fato de ter dinheiro à disposição para lá e para cá faz com que as pessoas não paguem o tributo. E além daquelas excrescências, né? A gente paga IPVA, mas tem jatinho, helicóptero e tudo mais. De repente, o Paulo Guedes manda uma proposta de reforma tributária, o Leite manda outra proposta de reforma tributária, mas nós estamos num momento aqui de eleição municipal. Tu já tiveste a oportunidade de governar Bagé durante 2 mandatos, participou do executivo e sabe das dificuldades que é achar a alternativa e o momento certo para debater política tributária. Quais são os limites da política tributária no cenário municipal? E a gente sabe, existe condições para trabalhar com a alteração tributária? De que forma que o IPTU e o ISSQN, de que maneira que um gestor municipal ele consegue tratar desses temas para alavancar a economia e quais são os limitadores que tu tens enfrentado? Tanto pela atividade parlamentar, em que muitas vezes esse assunto não vem à tona, né? O assunto não é posto em cima da mesa, então, quando o assunto não é sequer posto em cima da mesa, ele não é debatido. E quando, de repente, ele é posto em cima da mesa, é posto no ligeirão, como agora querem fazer no Congresso Nacional, com uma proposta que é estapafúrdia. Como é que tu enxerga essas mudanças tributárias, essa alteração tributária no dia a dia da atividade parlamentar e especialmente municipal? Porque às vezes parece que para o pequeno comerciante, esse cara que está no simples, esse cara que entende do seu negócio, mas não entende da tributação, isso aí é lá com o contador. Mas realmente o poder público ele tem condição de fazer algum tipo de alteração que facilite a vida do empresário, que não complique ainda mais? Eu acho assim, ó, uma das causas do Brasil ser a 9ª economia, aliás, a sociedade ou o país mais injusto do mundo, dentre os 196 países, se deve à concentração da riqueza e da reprodução do conhecimento. Bernardo, eu acho que travou tudo aqui, cara. Veio, né? Tá de volta. Deu uma travada, mas eu acho que está de volta agora.
Voltou. Então, acho que esse processo ele começa a se democratizar com a criação das universidades, institutos federais, né? Os mecanismos de colocar as pessoas de baixa renda na universidade. A democratização do capital é muito mais complexo. E isso se dá através, fundamentalmente, da distribuição da renda. E se dá através da taxação do patrimônio. Porque tu aumentar a renda da pessoa e tirar da renda dela para subsidiar o Estado, para bancar o Estado, é tirar dos mesmos que tu pretende dar. Então, não, tu tem que tirar de quem tem. Quem mais tem, mais paga. E os países mais desenvolvidos fazem isso. Eles têm uma tributação sobre herança, por exemplo, que chega aí a 40%. Eu conheci a Austrália, né, e me encantei. Aliás, o Brizola dizia que o país referência para ele era a Austrália, que vale a pena a gente ver. Tu não vai encontrar praticamente pobre e tu não vai encontrar os bilionários que tem no Brasil. Tu vai encontrar uma classe média fortíssima, obras bem feitas, de qualidade, né? Quer dizer, as coisas que tem que fazer são feitas, porque não há uma canalização de dinheiro para a mão de poucos que depois não sabem nem para onde vão botar esses bilhões e bilhões. Então, como é que você faz? Então, tem que ser através de um novo sistema tributário. Veja bem, é tão injusto o nosso sistema que eu vou te pegar assim, uma empresa que exporta e obtém... tem empresa que exporta material, bens primários, tá? Commodities, exporta para lá fora processar. Essa empresa, como ela exporta, os produtos para exportação não são tributados. Mesmo que tu não esteja vendendo para o consumidor, porque a ideia de não tributar é não cobrar tributo lá fora do consumidor. Porque lá eles vão criar o IVA, o imposto deles lá. Agora, quando tu vende um produto para exportação, quando tu exporta um produto, e esse produto é para ser transformado lá, por exemplo, soja, o outro dia eu vi carregarem 22, tinha uma venda ali de 22 mil terneiros novilhos, vivos. Tu imagina? Isso é para processar é para alimentar toda a indústria, né? De carnes lá no país para onde se vendeu. E o governo Leite ainda estava saudando isso como um grande negócio. Uma estupidez completa. O frigorífico Silva garante que às vezes aí em Santa Maria precisa de novilhos e não tem. Tu entende? E é isso que vai gerar o emprego. É o processamento. É o processamento depois da carne, é o abate, o processamento. Muito bem. Essa empresa que vende não paga imposto porque então a exportação nem interessa que tipo. A Lei Candir ampara, né, os produtos não processados e semi-elaborados também não pagam. Ou seja, ninguém paga tributo para exportar. Muito bem. Essa empresa que exporta, com alto lucro, com o dólar lá em cima, como está agora, obtém um altíssimo lucro. Tá? Quanto ela paga de imposto sobre o lucro? Não pagou para exportação. Quanto ela paga de imposto sobre o lucro? Zero, porque o lucro no Brasil não é tributado. Aí os acionistas resolvem dizer, olha, esse ano foi fantástico, a pandemia elevou o dólar levou, olha aqui, ó, tivemos um resultado aqui na nossa empresa de 10 milhões. São 2 sócios. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar metade e a outra metade vamos deixar capitalizada na empresa, vamos. Cada um tira 2,5 milhões. Quanto ele paga de imposto pelos 2,5? Zero. Por quê? Porque o empresário tira o dinheiro da empresa através daquilo que se chama dividendos. Não pagou nenhum tributo. Aí o cara está com 2,5 milhões, então resolve comprar um barco lá de R$1 milhão. Quanto ele paga de imposto? Não paga, porque está isento. Ou seja, tu entende quem é que não paga tributos? São esses. No Brasil são esses. Então se acumula riqueza e quando morre simplesmente transfere. Na Austrália, cheguei a 40% a tributação sobre o patrimônio na herança. As pessoas têm que ganhar trabalhando.
Muitas pessoas, inclusive, que ganham enormes heranças, depois acabam botando tudo fora, porque não sabem de onde vem, não tiveram esforço para produzir alguma coisa. Ganharam por força da natureza, porque os pais, eu não sei quem, não entende? Então, nós precisamos ter uma legislação que seja, que transforme essa atual situação de exonerar ou isentar praticamente, ou de pagarem muito poucos de cima da pirâmide social e cobrar quase tudo do consumo. A legislação cobra do consumo. Por que o consumo? Né? Porque o ICMS, por exemplo, é no consumo. Somos nós que pagamos. Então, ao pagarmos, nós estamos financiando o Estado. Então, tu pega um trabalhador que gasta tudo que ganha, tu vai ver que ele, ao final... Agora, por exemplo, a erva mate é de 7, esse governador quer levar para 17. A erva mate é o povão, todo mundo toma mate. Todo mundo, do mais pobre ao mais rico. Só que os ricos são 5%, 10%. 90% é classe, todo. A metade tem um quarto da população não tem renda no Estado. Tem essas pessoas que estão em casa, sabe o que elas estão fazendo para tomar mate? Nesses dias agora de calor aqui, mas está ótimo para isso. Elas tomam mate, de manhã tiram a erva da cuia, botam no solzinho, para dar uma para poder tomar de novo aquele chimarrão. Pobre que não tem uma renda hoje. É esses que vão pagar 17 na erva, no leite, que vai aumentar a alíquota, nos hortigranjeiros, que estão isentos. É isso que o Eduardo Leite quer fazer. Então, a reforma tributária ela tem que ser feita nacional. Aqui no Estado, se ele alterar nacionalmente para cobrar o ICMS na venda do produto, veja bem, quem é que paga o ICMS? É quem vende o produto. Ok. Mas esse cara que vende, ele se acredita do distribuidor. Então, eu tenho o meu comércio, eu vendo erva mate, tá? Eu vendo erva mate. Eu vou pagar a erva mate. Tá aqui a erva mate. Ó, que é o chimarrão que tá a erva mate. Eu vou pagar, certo? O ICMS. Só que eu comprei essa erva mate de um distribuidor. Esse distribuidor, ele comprou da indústria. A indústria vendeu por vamos chutar um valor aleatório só para efeito de cálculo. Vendeu por 10, tá? A indústria começa pagando, certo? Vamos trabalhar que é 7. Então, 10, a indústria paga 7%, né? Vai pagar lá 70 centavos por quilo. Hoje vai para 17, se aprovar. O distribuidor vai vender por 12, vai ganhar 20%. Ele vai pagar ICMS na diferença do 10 por 12. Portanto, ele vai pagar sobre 2. E eu vou comprar, sou o vendedor final, estou lá no meu bulicho, no meu mercadinho, eu vou vender por 15 o quilo da erva. Muito bem. Eu vou receber o crédito de ICMS dos outros 12. Eu recebo esse crédito de ICMS. E eu vou lá e pago sobre os 15. Então, na verdade, eu pago sobre 3. Porque o ICMS sobre os outros 12, eu recebi como crédito. Eu me desse ICMS. Então é o seguinte, quem é que efetivamente... Eu só pago lá na venda sobre os 3. O que eu quero dizer é o seguinte, nós temos que fazer com que o ICMS seja 100% pago no destino. Por quê? Porque daí tu não precisa... na verdade, tu vai receber por um preço bem menor, porque não vai ter o ICMS da indústria nem do distribuidor. Por que eu estou dizendo isso? Porque se o primeiro ICMS sobre os 10, o preço final foi de 15, mas o primeiro ICMS sobre os 10 é da indústria, o que faz a indústria? Eu quero botar a maior processadora, maior indústria de erva mate do Brasil. Quem é que pode receber? Onde é que eu posso comprar erva mate? Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nesses 3 estados. Então eu chego aqui, vou lá falar com o secretário, com o governador, sei lá com quem, e disse, olha, eu quero botar uma fábrica de erva mate aqui. O que vocês vendem? Não. É a maior do Brasil. Eu quero, inclusive, procurar vender para outros países aqui. Vou fazer um produto especial aqui para o Peru, para a Argentina,
para o Uruguai e tal, vou entrar no Chile, aliás, não, na China, com chá de erva mate, tá. É um negócio fabuloso. Meu empreendimento é de 50 milhões. Vou investir 50 milhões. Tu sabe o que ele vai pedir? Ele vai pedir que os 50 milhões que ele vai investir seja descontado do ICMS que ele vai pagar. Tipo, eles chamam de... Como é que se chama? Tem um nome ali que eu não sei, tá? Não importa. Ele vai deixar de pagar aqueles 50 milhões do empreendimento. Então, o senhor vai ficar 10 anos sem pagar ICMS, tá bom? Tá bom. Durante 10 anos, ele não vai pagar ICMS. Todo o investimento da planta dele, ele vai ganhar do governo. Sabe quem fez isso? A Nestlé, no governo da Ieda, há 10 anos atrás. Se instalou, ganhou toda a indústria, teve um crédito fiscal ali de 4 centavos por litro de leite, arrumou uma confusão na região, quebrou com outros pequenos laticínios que tinha lá na região de Palmeira, né? Concorrência desleal, pegando leite dos leiteiros, enfim, foi uma confusão. Passou 10 anos, tempo de fruição do contrato, dos benefícios que ela tinha, quando venceu os 10 anos, ela pegou o bonezinho e foi embora para São Paulo. Isso chama-se guerra fiscal. Ou o teu Estado dá tudo isso e ganha essa empresa, e tu vai dizer, mas tchê, o cara não vai pagar um centavo de ICMS. Aí o cara vai dizer o seguinte, Mainardi, mas pelo menos ele gerou 80 empregos. Antes eu já não tinha esse ICMS. Eu vou continuar não tendo, mas agora tem 80 empregos. Tu está vendo para onde é que vai o nosso dinheiro? Vai para os grupos econômicos, que não é uma pequena empresa. É uma multinacional que fabrica carro, que fabrica... São os grandes grupos econômicos que promovem a guerra fiscal. Então, como é que tu termina com a guerra fiscal? Termina com o pagamento do ICMS na origem. Não é mais a indústria que vai pagar, é todo ele lá na ponta, lá na hora do consumo. Ao invés de pagar, né? Ao invés de eu pagar 12 pelo produto, né, já com ICMS, eu vou pagar 15. A 10, eu vou pagar 10, que é o preço do início, e vou botar o meu ICMS, dá na mesma. Para o último, dá na mesma. A diferença é que tu termina com a guerra fiscal. Aí o cara vai botar a fábrica de erva que ele quiser, aonde ele vai encontrar a matéria-prima mais abundante ou mais barata, aonde está o maior mercado consumidor. Aí existirão outros atrativos. Então, a guerra fiscal não vai terminar com a reforma do leite. A guerra fiscal não está sendo proposta ao seu fim pelo Guedes, por uma razão muito simples. Os grandes grupos econômicos são os mesmos que investem no mercado financeiro. Os grandes grupos econômicos são associados, a grande indústria é associada ao capital bancário. O capital financeiro é a fusão do capital industrial com o capital bancário, que se transforma no capital financeiro. Então, eles ganham pelos dois lados. Se a economia não estiver muito legal, se a indústria não estiver muito bem, tem que mantê-la, mesmo perdendo. Por quê? Porque se nós não mantivermos a indústria funcionando, não vai ter de onde nós arrecadar dinheiro para ir para o governo, para depois nós pegar o dinheiro para nós, através do dinheiro que nós emprestamos para o governo, através da especulação financeira. Então, é necessário que funcione a indústria, a atividade econômica tradicional. Então, eles investem ali, não para ter lucro, até gosto, e obtêm, mas em momentos de crise, por exemplo, nós passamos aí 2, 3 anos em que o lucro da indústria foi próximo de zero. Pode baixar no Google aqui para te ver, né? Foi próximo de zero. Agora, a rentabilidade dos bancos foi acima de 20%. 20%. São bilhões e bilhões são carreados do sistema produtivo nacional para a indústria, para o sistema financeiro, para os donos da especulação. Eu só quero te dar o último dado, que eu acho que isso alimenta. Como é que isso se sustenta, então, no tempo? Porque aí vale a velha ideologia. É a ideologia que compõe todo digamos assim, um bloco que está no poder, que tem efetivamente o poder, e o poder reside nessa questão do capital e do conhecimento e da informação. E eles não rompem. Tu está vendo que a Globo bate
no Bolsonaro como ninguém, certo? Mas não bate no Guedes, porque o Guedes é o representante do sistema financeiro. E por que a Globo não bate no Guedes, se esse modelo econômico que está aí, patrocinado pelo Guedes, coordenado pelo Guedes, é um desastre? Por uma razão muito simples. Pega ali no Google, quem está nos ouvindo, e tiver alguma dúvida, vai lá no Google e bota lucro da Rede Globo. Eu não sei se saiu do ano passado, certo? Mas de 2019. A Rede Globo teve um prejuízo operacional de 500 milhões. Ou seja, a Rede Globo, na sua atividade fim, que é produção de novela, né, telejornais, jornal, minisséries, enfim, rádio, televisão, tudo isso, jornal, tá? Ela teve um prejuízo de 500 milhões. Mas o resultado das organizações Globo, da holding, dos negócios Globo, o resultado final foi 1 bi positivo. Sabe por quê? Porque ela teve um lucro de 1,5 bilhão no sistema financeiro e na valorização patrimonial. Valorização patrimonial menos especulação financeira. Eles não chamam de especulação, eles chamam de resultado do sistema financeiro, enfim, na especulação financeira. Eles ganharam 1,5 bi e perderam na atividade de fim 500. E aí vai a pergunta, mas por que eles não vendem o negócio? Ficam só com 1,5? Por que eles não vendem? Porque são esse negócio que deu um prejuízo de 500 que sustenta ideologicamente para eles ganhar 1,5 bi no outro. É simples. Só não vê alguns tapados, tu entende? Ou as pessoas que não querem compreender o sistema de quem ganha e quem não ganha nesse país e para quem que está se trabalhando. E ainda alguns acham que estão trabalhando para pagar mal, que o problema é o trabalhador, que tem muito direito trabalhista, que é o servidor público. Ora, bolas. O problema estão nesses. É isso aí, tá vendo? Que esse discurso moralista, que muitas vezes é encampado não só pelo Guedes, mas pelo Partido Novo, bota a culpa no servidor público, diz que não se incomoda, esse pessoal não se incomoda em atrasar salário de servidor público, e de repente está indignado porque, diante de uma pandemia, a gente não pode abrir as portas durante 7 ou 10 dias. Né? Quer dizer, o servidor público ele tem que aguentar no tiro no osso do peito, ficar sem receber, com o salário arrochado, mas, eventualmente, por um bem maior da sanidade, né, da saúde pública, não pode abrir o seu espaço. Aí, de repente, vem aquelas propostas que eu queria saber como é que é, dentro da Assembleia Legislativa, e tu participaste tanto da Câmara Federal, Câmara Municipal, o debate tributário. Colocar esse assunto em cima da mesa, porque serve para o bailão do interior de Santa Maria ou de Bagé, que quem paga a banda escolhe a música, né? Então, de repente, vem a imprensa e acaba com determinadas propostas. Falaste aí da possibilidade de taxação de herança, né? A Constituição Federal ela estabelece um limite lá de 8%, e o Rio Grande do Sul ainda adota os 3 ou 4%. E, de repente, vem o Partido Novo e faz aquela proposta, vamos cortar o salário dos deputados, vamos cortar o salário do servidor público. O servidor público está em casa, ele pode ganhar só 70%. E por que não avançam essas propostas que supostamente são antipopulares, né? Então, quando a gente fala, vai aumentar a taxação da herança, o ITCMD, né? O Imposto de Transmissão, Causa Morte e Doação. Né? Hoje o Rio Grande do Sul ele tem uma taxa baixa, quando a própria Constituição Federal ela permite aumentar. Mas é lógico que no discurso parece que para o cidadão de classe média eu estou falando o seguinte, ó, tua avó vai morrer, deixou uma casa e tu ainda vai ter que pagar estão querendo aumentar esse teu imposto. Como é que tu enxerga essas alterações tributárias, o andamento das alterações tributárias e essa gigante pressão? A mesma coisa cabe nos municípios, quando a gente fala da progressividade da IPTU, é sempre uma medida antipopular, mas necessária. Quer dizer, pega aí municípios, próprio Santa Maria, que tem limitador. Quer dizer, o cara que tem um imóvel muito valioso paga o mesmo percentual daquele cidadão que tem um apartamento de 3 quartos, financiado pela Caixa, com 20 anos para pagar pela frente. Então, de que forma que se faz esse debate e como é que tu enxerga a participação dessa imprensa, né? Quando tenta colocar a culpa da progressividade justamente naqueles que, porventura, seriam os beneficiados, que é as classes mais vulneráveis e não aquela casta
da sociedade que sempre se beneficia. Falar, seja no imposto de renda, seja no IPTU, seja no ITCD, porque quem tem condição de organizar tributariamente, fazer uma holding, não é o pequeno, não é o médio, né? Então, como é que é essa tramitação? Como é que funciona isso? Como é que tu enxerga um cenário hoje que nós temos de incertezas, né? De que essas medidas possam avançar para democratizar a forma de tributar? Veja bem, o IPTU depende da cidade, né? Mas no caso assim, de cidades médias, um pouco maior que médias, que é o caso de Santa Maria, Bagé eu chamaria uma cidade média, Santa Maria é uma cidade maior que média. Média a mais. O IPTU deve ter um peso em torno aí de 30% no orçamento. Mais ou menos isso. Imagino. Né? Uns 35%. Santa Maria, não, Santa Maria não chega a 12%. De IPTU? É. Bom, então tem que ver o que está acontecendo também. Não sei. Mas eu imaginei que pudesse ter um pouco mais, tu entende? O que acontece? Eu acho que tem que... imóveis de até um determinado valor, tu tem que isentar. As pessoas não têm que pagar IPTU. São pessoas que têm que estar recebendo apoio do Estado, dinheiro do Estado, e não está pagando. Então, tu isenta. Diferente a água. A água tu tem que cobrar. Pode cobrar uma tarifa mínima, mas é um serviço. Né? Agora, IPTU é imposto. Sabe que tem uma coisa, eu estava pensando aqui, a diferença, né? Imposto, se fosse bom, não seria imposto. Né? Então, por isso que ninguém gosta de pagar. Mas o interessante é que o genérico... Não, genérico não. O plural, não é plural também, como é que se chama? Não. Tu sabe que o outro se chama tributo. Tributo é uma coisa boa, né? É um tributo a alguém. Os tributos são constituídos, tu que é especialista em direito tributário, nos impostos, nas taxas e nas contribuições de melhoria. Isso tudo é tributo. Gozado que tributo é bom e imposto é ruim, né? Brincadeira à parte, mas é interessante. Então, nós, a nível de município, eu não consigo ver assim muito espaço. Dá para fazer e tem que ser feito justiça tributária, isenta até um determinado valor e faz um imposto progressivo, evidente. E ele é um imposto patrimonial, porque ele é sobre o tamanho do imóvel, sobre o valor venal do imóvel. Não é sobre a renda das pessoas. Eu, quando fui prefeito, enfrentei situações como essa. A pessoa herdou uma casa grande, era professora aposentada e me disse, Mainardi, o IPTU que eu estou pagando aqui vai 30 e poucos % do meu salário. Eu digo, ai, meu Deus, e agora? O que eu faço? Entende? É muito difícil. Como é que eu vou daí fazer com que esse IPTU seja menor porque o teu salário é menor? Fiquei meio que sem resposta. É muito difícil. O que eu vou dizer? A pessoa vontade de pegar e dizer, olha, a tua renda não te permite morar nessa casa, vende essa casa e compra uma casa menor. Mas seria muita ousadia minha. Então, veja que é meio complexo isso, a nível de município, certo? Mas eu acho que dá para exercer. Claro, sempre vai ter alguma injustiça, como é o caso dessa senhora professora. Mas eu acho que de se implantar, sim, o imposto progressivo. Antes, um tempo atrás, era considerado inconstitucional. Mas agora, né, esse conceito mudou, felizmente mudou, e dá para se aplicar. Mas sempre é uma briga, ninguém quer pagar mais imposto. Eu penso assim, que a reforma tributária, ela tem que estar colocada na pauta de toda a sociedade. As pessoas teriam que conhecer. Eu queria que uma pessoa votasse no deputado federal fulano de tal, não porque ele conseguiu uma emenda lá que resultou na compra de uma patrulha agrícola ou na ampliação do posto de saúde, porque isso aí eu já vi. O cara vai lá e vota contra o interesse do trabalhador, vota pelo fim da aposentadoria
ganha uma emenda, vai lá na comunidade e diz, tio Fulano votou contra. Mas ele conseguiu um dinheiro para o posto aqui. No futuro a pessoa pode não se aposentar, mas ele conseguiu um dinheiro para o posto. Como se botar dinheiro no posto fosse uma atribuição do deputado, isso é atribuição do poder público, do poder executivo, não do parlamentar. Então, o nosso sistema de representação, ele é um sistema perverso. Ele é um sistema que induz as pessoas a votar por gratidão, por ser bonito, despolitiza o voto. Não faz com que o eleito se comprometa com causas. Eu queria que o eleitor votasse e dissesse, por que tu votou? Porque ele me disse que ia votar em posições estas e aquelas outras. Então, a reforma política tem que vir também. Só que, assim como o sistema financeiro se organiza e não deixa, e é o mercado, via de regra, que bota o ministro da Economia, o ministro da Fazenda, nos governos passados era o ministro da Fazenda. No governo do PT, mas o mercado vai reagir muito mal, reagiu muito mal, vai cair a bolsa. Vão para lá mesmo. Bota o que tiver que botar. Adaptem-se. Vamos tomar cloroquina. Se nós ficar... Não, tomando. Tu entende? Está sempre se adaptando ao mercado, é um negócio impressionante. Aí no governo da Dilma lá, quem era o cara? Era o Levi. Tu convidou o Brandão, o presidente do Bradesco. Tu acha que ele ia defender quem? Aí o Levi, outro representante, estou falando aqui do governo nosso, do PT, levou o Levi, que serviu a Dilma e depois foi servir o Bolsonaro. Tu entende? Isso chama-se mercado mandando no Brasil. É disso que nós temos que nos insurgir. Então, meu amigo, a reforma política tem que também vir. Eu acho que o modelo do Uruguai, eu sou encantado pelo modelo uruguaio. O modelo, eu fiz 2 debates aqui agora, 2 lives, com um deputado federal do Uruguai e o Nino Voa, que foi vice-presidente da República no primeiro governo da Frente e foi agora no último, também do Tabaré. Tabaré foi o primeiro e foi o terceiro. Foi ministro de Relações Exteriores, né? Alfredo... quem tem? Foi o Denegre. Médico? Não, deputado. Não, está me botando aqui também, induzindo ao erro aqui a minha secretária. Ela estava dizendo que o do Uruguai é Alfredo Denegre. Não, o Denegre é médico, Porto Alegre. Ela se confunde. Mas, enfim, o que eu queria dizer é o seguinte, o Nino Voa foi ministro de Relações Exteriores do último governo. E aí nós tratamos também dessa questão da representação. Eles votam em lista. Sabe que a lista, tu vota não é na pessoa. Claro, tem um líder que lidera, mas mais importante do que o líder que lidera são as teses sustentadas por aquela lista. São as opiniões que tu defende, o teu programa. Diz, olha, nós defendemos a classe trabalhadora. Aí tem uma lista que diz, eu defendo a classe trabalhadora, mas eu quero privilegiar o cuidado, vou me empenhar mais com os trabalhadores rurais, com os assalariados rurais. Estou dando um exemplo, entende? Ou eu vou defender a reforma tributária para taxar as grandes fortunas. A outra lista, não, eu vou. Então, nós temos que politizar o voto. É através do voto politizado que nós poderemos votar numa pessoa que se compromete em ter opinião sobre determinados temas que me convençam a dar o voto para ele. Agora, para isso é importante que a sociedade esteja também consciente. Por isso que eu acho que a proposta do Eduardo Leite de reforma tributária, se a imprensa resolvesse fazer um grande debate, vamos abrir o debate, vamos discutir em todos os lugares, vamos propor lá, bota uma publicidade do governo, não para falar as coisas bonitas do governo, mas bota aí para a Rádio Membuí, bota para a Medianeira, Santa Marense, né? Porque eu estudei em Santa Maria, daqui a pouco eu estou errando as rádios aí, algumas já se foi, mas acho que todas estão aí muito bem, né? Só você foi a Guaratã. Então, é o seguinte... Só você foi a Guaratã, existem ainda. Guaratã, exatamente, né? Agora ela corrigiu, não é o Alfredo Denegre, é o Alfredo Frati, né? Ela acertou no Alfredo, mas errou
o italiano, um é Frati e o outro é Negri, mas são 2 italianos. Então, nós... Por exemplo, se tu pegasse uma publicidade do Estado e botasse nas rádios, esse dinheiro para vocês promover um debate. Chama aí, né, o deputado Valdeci, o deputado do Novo, que é de Santa Maria, o Resgo, chama o Resgo, são vários 2 deputados, 2, o Resgo Novo, vamos chamar empresários, lideranças, entende? Vamos fazer um debate, vamos divulgar, vamos politizar na sociedade para que todos compreendam por que uns pagam e outros não pagam. Esse seria um grande serviço que nós poderíamos fazer, que ao final pode surgir um grande apoio ao leite ou não. Eu vou te dizer uma coisa, tu pode até te surpreender, eu não sei se frente a esta reforma tributária que o governador vai apresentar, ele primeiro anunciou alguns enunciados, digamos assim, o conceito de reforma. Quando ele apresentou o conceito, nós aprovamos. Opa! Tem tudo aquilo que nós defendemos. Não cumulatividade, né? Não complementariedade, esse monte de lei, regressividade, ou seja, quem ganha menos, paga menos, quem ganha mais, paga mais, indução ao crescimento e ao desenvolvimento tecnológico, apoio, né, à preservação ambiental, ou seja, vários conceitos que nós aprovamos. Quando ele nos apresentou em mais detalhes, aí nós começamos a ver que o troço é muito pior, que nós estávamos, pior, não tem nada a ver com aquilo que nós estávamos pensando. Agora nós vamos aguardar a letra da lei. Agora vamos ver o que ele vai escrever, que até agora não mandou os projetos para a Assembleia. E o que pode ser que a gente... dizer o seguinte, que a gente chegue a uma conclusão, que manter o atual estado de coisa, com esta elevação de 25% para 30%, seja melhor do que essa reforma que ele está propondo. É incrível que eu estou dizendo isso, mas eu não sei se não é menos prejudicial por uma razão muito simples. Eu não acredito que... Não, eu não posso dizer assim, não acredito, não. Grande parte desse tributo que foi elevado de 25% para 30%, do ICMS, que foi aumentado de 25% para 30%, que foi embutido no preço final do produto, se baixar de 30% para 25% de novo, vão tirar este 5% do preço final? Ou já está incorporado no preço do produto? Eu estou para te dizer que uma grande parte, eu não sei se menos, mais da metade, quanto, não vai reduzir o valor do tributo, do preço final, e vai se constituir num ganho desse empresário que teve a oportunidade de manter os 5% a mais no preço do produto, mas na hora de pagar ele não vai pagar sobre 30%, ele vai pagar sobre 25%. Eu até não sei se não seria até melhor deixar do jeito que está, porque é uma reforma absolutamente, ela onera o setor produtivo do campo, né? Ela onera as pequenas e microempresas, ela ataca, né, os produtos da cesta básica, da cesta de alimentos. Então, ele está tirando novamente os pobres, e aí cria uma coisa inovadora que pareceu interessante, que é que tu pede as notas, depois tu te habilita e o governo te devolve um determinado valor do ICMS que tu pagou, desde que tu ganhe até 3 salários mínimos. A ideia é boa, mas eu não sei se ela é execuível, se ela vai poder se materializar. Então, assim, olha, nós temos que fazer um debate um dia só sobre isso, né? Tu tens que ajudar a fazer, e tomara que o governo, de alguma forma, promova esse debate, politize, faça as pessoas compreender e opinar sobre isso, porque senão a gente não vai ganhar nada com essa reforma, nem vai aumentar a receita, talvez o que se possa é dependendo do resultado. Nós já estamos... Oi. Peraí que agora trancou tudo. Mas, Nara, é o seguinte, sabe que nós já estamos nos encaminhando para o final, e sabe que... Sim, já estou com 54, eu falo demais, esse é o problema. De ter uma roda de conversa,
Não, a pandemia nos fez o seguinte, a possibilidade de nós conversarmos já não é física, né? E se fosse em outro momento, nós ia ter convidado para vir aqui em Santa Maria, fazer uma manifestação com o pessoal perto. Mas me diz uma coisa, já encaminhando aí para o final, as saudações finais, sabe que eu não sou muito, ainda não tenho cacoete de fazer lives, né? Mas tem um pessoal aqui, eu até vou comentar aqui, Ricardo Dávila, Lucas Machado, Fernando Marques, Caio Tima, Rogério Rosado, Zamora, Márcia, Homero, Aramis, Vitor Laves, um monte de gente aqui dando sua opinião, dando a sua participação. Mas, assim, vamos lá. Qual é a perspectiva? Sabe que às vezes a gente fica um pouco, eu digo a gente da esquerda, a gente que está fora desse governo, a gente que não faz parte desses governos, fica um pouco desmotivado, né? Parece que está tudo desmoronando. Tu enxerga alguma possibilidade de que, a partir da pandemia, se possa melhorar alguma questão tributária, que se possa realmente enfrentar? Porque, ou não, ou pelo contrário, você deixa esse assunto de lado, não se discute, se passa o rodo, como é que é, passa a boiada, como diz o Salles, porque a questão tributária, eu vou te dizer o seguinte, aqui no Brasil, quem é pequeno e médio, micro, pequeno e médio, sofre com a questão tributária, porque ela é complexa. As pessoas não conseguem entender, né? Quer dizer, não raramente o sujeito bota uma fábrica, falasse aí de uma ervateira ou de uma fábrica de bolacha. Daqui a um pouco tem mais gente na contabilidade do que na produção em si, né? Porque ela é complexa, ela não é fácil. E mais ainda, pela injustiça tributária, muitas vezes o pequeno e o médio produtor, o pequeno e médio comerciante, o pequeno e médio industrial, ele acaba colocando a culpa na burocracia, porque isso aqui, e bota a culpa no trabalhador, por exemplo. A culpa é do FGTS, né? A culpa é do 13º, a culpa é das férias. Quando, na verdade, o sistema brasileiro, ele permite que ele faz com que empareda o investidor real da produção, né? Quer dizer, o cara, vamos lá, de novo, hipotética situação, o cara que ganha uma fortuna do nada, não vamos dizer quem tem já, né? E ele pensa assim, será que eu vou investir, eu vou correr o risco, todos esses riscos, ou eu vou deixar meu dinheiro paradinho no banco, né? Porque é mais seguro, eu não vou enfrentar fiscalização da IBAMA, de Secretaria da Fazenda, de Secretaria de Obras, de Inspetoria disso ou daquilo, vigilância sanitária. Então, às vezes, é mais seguro para o cidadão deixar seu dinheiro parado, rendendo paradinho no banco. Tu enxerga que exista algum cenário para que a gente possa modificar? Porque, em que pese tenha lá Paulo Guedes, a situação do Congresso Nacional a gente não sabe, é meio incerta, né? É uma surpresa para nós aí a votação do Fundeb. Eu tinha um medo que o Fundeb pudesse ser barrado dentro da Câmara dos Deputados, e felizmente o Congresso Nacional votou, claro, em favor da educação. Mas nós temos esperança para que o Brasil um dia possa realmente privilegiar a produção, privilegiar os trabalhadores, e sempre lembrando, eu sou do Partido dos Trabalhadores, viu, Mané? Não sou do partido nem do sindicalizado, nem do empregado, nem do sindicalista, não. É de quem trabalha, quem produz, né? E trabalhadores também são aqueles micro, pequenos empresários, aqueles até grandes, que priorizam os seus investimentos na educação em detrimento de deixar o seu dinheiro parado. Então, dito isso, eu te peço aí umas considerações finais para a gente encerrar, mas e desde já te agradecendo, né, pela disponibilidade de conversar, e certamente vamos ter a condição de outro dia também conversar outra vez. Eu quero me desculpar aqui, tu viu que eu falei demais, eu falo demais. Às vezes eu consigo, quando tem um tempo definido para cada resposta, eu me adapto a isso. Caso contrário, eu fico, né, sou muito prolixo, e aí vou tentar explicar, então me perdoa aí que nós poderíamos ter falado sobre outras coisas, mas como é o meu jeito, o que eu vou fazer? Estou tentando me corrigir. De qualquer forma, assim, eu te agradeço mesmo a oportunidade, te cumprimento por esse tipo de debate que tu está promovendo, e com este conteúdo, nós precisamos ter cabeças pensantes na disputa, e depois, uma vez viabilizando nosso pleito, a nossa vontade, né, a gente possa governar bem e implementar isso que a gente está pensando. Eu não tenho muita expectativa, não, sobre o que vai acontecer num futuro próximo. Seja do ponto de vista
né, dessa pandemia, porque eu acho que ainda vai longe. Acho que o saldo final vai ser um saldo desastroso do ponto de vista das perdas humanas, das famílias abaladas. Você sabe o que é isso. Santa Maria passou por um processo traumático. E como é difícil depois se recuperar. E nós estamos vivendo um país numa dimensão diferente, mas uma situação extremamente complexa. Não acredito em mudança da política econômica sob o governo deste atual presidente. Não há nenhuma possibilidade. E acho que nós temos que nos preparar para um debate logo aí na frente, porque eu não sei até onde vai o Bolsonaro, porque tem hoje aí uma parcela significativa das pessoas, das entidades, instituições e mesmo partidos, que defendem a democracia. São contra o fascismo. São contra isso que esse elemento está fazendo. Ok? Mas eles fecham integralmente com a pauta econômica, com a política econômica. Então, numa próxima eleição, tu deixa de eleger um fascista, mas tu continua elegendo um neoliberal, a situação de miséria do povo, de baixa atividade econômica, de compromisso com o sistema financeiro, vai continuar. Então, é fundamental que a gente defenda a democracia, mas que, ao mesmo tempo, se atenha ao conteúdo programático para que a gente possa mudar o modelo econômico. Sem ele, não acredito que haja solução para as finanças do nosso Estado. Não, vai ser muito difícil, podemos fazer menos governos, digamos assim, podemos ter governos menos ruins que o do Eduardo Leite, certo? Mas não vamos equacionar enquanto nós não tivermos um redirecionamento da política econômica num novo sistema tributário. E também com muitas limitações a nível de município. Mas nós fizemos política e o que está colocado para a gente agora é a eleição que se avizinha. É agora em novembro. Então nós temos que nos organizar para isso, buscar a eleição e fazer dentro do espaço, né, territorial em que vamos governar aquilo que é possível fazer, obedecendo, digamos assim, os princípios, de acordo com os princípios, né, da justiça social, da equidade, né, da ética, da decência, né, e da inversão de prioridades para poder governar mais. E cada vez eu tenho mais convicção para essas pessoas que mais precisam da gente, do Estado, dos governos, que são realmente as pessoas mais pobres. É para esses que a gente tem que, né, despender os maiores e os nossos melhores esforços. Tá bom, meu amigo? Muito obrigado. Tá bom. E uma boa pré-campanha para ti aí. Valeu. E para o nosso companheiro Luciano Guerra. Valeu. Para todos nós aí em Bagé, sorte, muita sorte. Um abraço, Mainardi. Tudo é bom. Valeu, querido. Um abração. Um abração para todos os meus amigos de Santa Maria também, que muitos estão contigo aqui na tua live, com toda certeza. O Raul Vilaverde certamente está aí. Eu não vi o Raul botar ali um recadinho, mas ele está ali, atento. Obrigado, Santa Maria e Bagé, olha ali. Quer ver? Vamos ver se o Raul está aí. O Raul está aí e disse que o Mainardi está se preparando, está preparado para ser governador. Ai, já. Olha aí, ó. Tá bem, muito obrigado, meu filho. Né? Olha, vou dizer uma coisa, melhor que o Leite eu seria, tio. Tchau, um abraço. Tudo é bom.